Rádio Legends of Death ZYD 2019. Legends Web Rádio, emissora do grupo Legends of Death, operando em full time para mais de 38 mil cidades e 193 países. Trabalhos técnicos e direção: Adélcio Martins. Em memória, André Rugendas. Direção de RH, Edivaldo Mendes, o Marombinha. Americana, São Paulo. Legends, se é pra ouvir, que seja metal. Legends of Death. Olá, Redneck, estamos começando mais uma edição de Legends of Death, edição de número 172, hoje com Malefactor. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends, toda semana. E agora a entrevista Malefactor. Malefactor é uma banda de epic melodic death metal desde 91. Gravou seu primeiro full álbum só em 99, Celebrate Die War. Dali seguiria para mais 6 álbuns até chegar no mais recente Sixth Legion, de 2017. Malefactor é Lord Vlad, voz e baixo, Danilo, guitarra, Jafé, guitarra e Daniel, bateria. Bem-vindos ao Legends 172. Começando com o Lord Vlad, né, respondendo as perguntas aqui no Legends 172. Lord, queria saber como tudo começou, né? Vocês eram amigos ou foi recrutando o pessoal na cena? Saudações, amigos da Legends of Death. Obrigado aí pelo convite e pela lembrança aí do Malefactor. A banda começou, nós somos amigos, né? Da primeira formação, só estou eu hoje, e o Danilo Coimbra entrou alguns meses depois que a gente começou com a ideia de banda. Mas a banda inicialmente foi formada num núcleo familiar, né? Meu primo, Valdo Júnior, gravou as 2 primeiras demos. O baterista era Alexandre Deminco, que estudou comigo assim desde novinho. A gente começou a ouvir metal juntos. Fundou a banda e ficou até 2016. E a junção foi essa, nós éramos muito novos, né? Formamos a banda nessa faixa aí de 15 anos, 16 anos. Foi quando a gente começou a tocar junto. Primeiro foi a questão do amor pelo heavy metal, né? O amor pelo metal extremo, pelo metal tradicional. E acabamos nos encontrando na cena underground com outros amigos que depois foram outras formações, mas a banda começou basicamente esse núcleo aí. A gente era amigo antes de ter banda. Danilo chegou, a gente já estava com a ideia já estava começando a compor, começando a tocar, e aí ele chegou também. Mas a amizade é desde a adolescência, né? O núcleo da banda desde adolescentes. A banda tocou lá fora, né? Vocês tocaram na Europa. O que vocês notaram, assim, de diferente, né? Em relação à cena daqui? E como foi a experiência? Cara, tocar lá fora, nós fomos para a Europa 2 vezes, né? Nunca fomos para América do Sul, né? Fora do Brasil a gente só saiu para a Europa. Foram experiências bem distintas, porque na primeira vez nós fomos com uma turnê, uma coisa bem assim, feita do it yourself mesmo, né? A gente marcou as datas, fez os contatos e tal, e aí tocamos em alguns países.
algumas casas com estrutura muito boa, outras nem tanto. Então é um panorama bem parecido com o do Brasil, para ser real, para uma banda assim que é desconhecida. A gente era bastante desconhecido, então a estrutura era bem parecida. Aqui no Brasil a gente já tocou em casas de show maravilhosas e alguns locais bem precários. Isso acontece na Europa também. Quando você tem um nome assim mais forte, né? Como a gente vê algumas bandas da atualidade, bandas antigas e tal, aí você começa a tocar em locais cada vez melhores, com estrutura melhor, mas as pessoas acharem que o fato de estar no continente europeu, você automaticamente vai tocar só em locais muito bons, isso é uma ilusão, isso não existe. O equipamento de palco realmente, geralmente, é muito bom em quase todos os locais, pela facilidade financeira que eles têm de comprar equipamento, de fazer a manutenção. Mas as casas reservadas ao underground, tem bastante casa precária também, né? Quando a gente tocou a primeira vez, a gente chegou a tocar em squat. Para quem não sabe, squat são casas abandonadas que os grupos, né, de punks, de metalheads se reúnem, ocupam aquele espaço e tornam um espaço cultural, com casa de show, com biblioteca, né? Geralmente são espaços ligados a veganismo, né? Geralmente, não todos. Eu não sei como é que tá isso, porque essa primeira turnê tem muitos anos, tem 20 anos que a gente foi a primeira vez. Então a gente tocou nessa estrutura aí. E na segunda vez a gente tocou no Wacken, que aí é outra conversa, porque na época era o maior festival do mundo. Não sei se ainda é, mas com certeza é um dos maiores do mundo. Então aí é um abismo, né, a diferença. O Wacken, tudo é muito calculado, não só equipamento, como horário, tudo funciona assim muito perfeitamente. E é na Alemanha, né? São famosos por ter essa disciplina, essa rigidez. Então a diferença, basicamente, era a facilidade das estradas quando a gente toca no Brasil, uma turnê. Qualquer capital, geralmente, no mínimo são 4, 5 horas de distância de uma capital de um estado para outra. Já na Europa, em 5 horas você já está em outro país. Às vezes você passa por 2 países em 5, 6 horas, dependendo do tamanho do país e da região que você está, né? Se for fronteiriça. Então a Europa é mais fácil a locomoção, bem mais fácil a locomoção. Né? Por exemplo, na América do Sul, as bandas fazem turnê, você não pode pegar uma van e fazer a turnê toda como você faz na Europa. Praticamente. É ônibus, não existe esse circuito. Uma van não pode sair do Peru para a Bolívia e da Bolívia para outro local, né? Então cada local vai ter sua especificidade. Algumas coisas vão funcionar melhor no local e outras coisas vão funcionar melhor em outro, né? A banda já é uma veterana, né? Vocês começaram ali há muito tempo, já viu de tudo, né? Na cena, no metal. Queria que vocês comentassem as mudanças, né? Aí que vocês perceberam do começo para hoje, né? O que veio depois e finalmente como o metal e a própria banda atravessou essa trajetória toda. Cara, respondendo com as mudanças que nós acompanhamos, isso é uma coisa bem complicada também, porque primeiro que ela é cíclica, né? O gosto musical é bastante cíclico. Até dentro do metal, que é um pessoal assim considerado mais conservador, a gente viu estilos nascerem, se firmarem, assim como a gente viu estilos explodirem assim e depois darem uma sumida. Quando a gente começou o Malefactor, tem aí uns 5, 6 estilos do metal que nem existiam, na verdade. Até o nosso som, ele foi se moldando um pouco, a partir de 94, 95. Era um som muito inusitado para o Brasil, porque a gente começou a mesclar metal extremo com heavy metal tradicional e com muita coisa folk, né? A gente começou a incorporar música antiga, música medieval,
na época, e isso foi uma novidade na América do Sul, não só no Brasil. O Malefactor, quando passou a fazer esse som, muita gente não curtiu, né? Achou que a gente não era mais uma banda de death metal. Já outras pessoas que não curtiam o Malefactor do começo, porque achavam que a gente parecia com sei lá quantas bandas, passaram a gostar pra caralho da banda, justamente por a sonoridade inusitada pra América do Sul, né? Então a gente acompanhou muita coisa. A gente acompanhou o crescimento assim do death metal na década assim 92, 93, mais ou menos quando a gente estava começando a banda. O death metal estava gigante, estava nas capas das revistas. Bandas como The Side, Cannibal Corpse, Morbid Angel estavam vendendo muitos discos, né? Estavam assim, uma verdadeira epidemia de death metal. Depois a gente viu o black metal ascender, principalmente devido ao pessoal lá da Noruega, né? Polêmicas à parte, mas a música também deles acabou meio que virando um norte, né, para boa parte da cena mundial. A gente viu o Gothic Metal surgir, depois aquele Gothic Metal mais sinfônico. Que mais? Muita coisa passou, até New Metal, uma coisa que a gente nem sabia que existia. De repente tinha umas bandas misturando guitarra com outros estilos, metal com outros estilos, né? Eu não gosto até hoje, mas hoje eu entendo que não é da minha conta. Eu não gosto, mas quem gosta, foda-se, né? Não interfere no meu trabalho, não. Então é isso, o que eu vi foi isso. Agora, quanto à questão da estrutura das bandas, eu notei que mudou muito pouco. Sinceramente, o Malefactor, com uma banda já mais velha, já mais conceituada, é mais difícil a gente entrar numa roubada. Mas até hoje ainda acontece. Se você chegar num local e a produção não está adequada, né? Mas é uma coisa bem rara no nosso caso. Mas para as bandas iniciantes meio que continua a mesma coisa. Dificuldade de acesso a casas de show melhores, dificuldade de ganhar dinheiro com música, né? Ainda é até meio que mal visto, inclusive por bandas, que eu acho de uma burrice gigantesca. Tem bandas que não gostam de negociar cachê e tal, acha que isso é comercial e tal. Enfim, se tem dinheiro para estar pagando ensaio, equipamento, merchandise do próprio bolso, beleza, ok, legal. Eu não tenho. Então a nossa banda, a gente precisa fazer show, a gente precisa vender merchandise para poder bancar e não ficar tirando do bolso, porque a vida fora do metal ela também existe, né? As pessoas têm família, têm filhos, têm outros compromissos além do metal e contas a pagar, né? Como todo trabalhador. Então o que eu vi basicamente foi isso. Eu vi nascer um bocado de estilo, eu vi também um bocado de estilo meio que sumir, né? E no mais, a dificuldade, muitas pessoas falam, hoje está muito melhor por causa da internet e tal. Realmente eu não sei, porque se por um lado as coisas eram difíceis para a divulgação, hoje o excesso de divulgação dificulta, de certa forma, você ser notado. Antigamente, quando você lançava um disco, todo mundo ficava sabendo que você tinha lançado um disco. Hoje, até bandas conceituadas lançam disco que eu só fico sabendo 6 meses depois. E olha que eu pesquiso bastante, eu estou sempre pesquisando material novo, de demo, de disco, do que for. Mas a quantidade gigantesca de bandas hoje, de lançamentos, hoje tem mais banda do que público, o metal. Então, sempre vai ter os dois lados da moeda, né? Mas para quem está começando uma banda, eu realmente não fico cobrando que pense igual a mim, que ouça as mesmas coisas que eu ouço, porque são gerações distintas. Basicamente, eu aconselho o seguinte: se você quer fazer metal ou punk, hardcore, o que quer que seja, tenha em mente, você provavelmente, muito provavelmente, por mais talento que você tenha, você não vai viver disso. Você tem que fazer porque você ama fazer, quer fazer e quer ter possibilidades de conhecer outros locais, outras pessoas, outras culturas. O Malefactor levou a gente para vários países, para vários estados do Brasil, locais que eu dificilmente teria acesso se eu não estivesse tocando com a banda, né?
eu aconselho que vocês façam música, mas façam por amor, por devoção. O dinheiro é uma consequência, vai ter horas que vai ter, tem horas que não vai ter. A ideia é essa. Programa Legions, diariamente, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Entrevistas, dicas e muito heavy metal. A Gentry Shows, Dark Paramount, Fundo Zebu, Escravelho do Diabo e outras bandas tocam 6 de julho em Araguari, Minas Gerais. Sequência da entrevista aqui com os caras do Malefactor no Legions 172, conversando com Lord Vlad, respondendo as perguntas. De novo, agradecendo a banda pela passagem aqui pela Legions of Death. Uma pergunta difícil, mas quase óbvia, né? O Malefactor, né? A banda vive de metal? Não, cara, a gente não vive de metal, não. Pouquíssimos brasileiros realmente conseguem viver de metal. E quando fala de metal, muita gente pensa assim, viver de banda. É muito mais difícil você viver de banda. Geralmente eu percebo que os caras e as mulheres que vivem de metal, eles diversificam, né? Eles investem bastante em conteúdo de internet, em produção de merchandising assim, variado, né? Não ficar limitando o merchandising. Quando o músico é um músico assim, de renome técnico, ele vive de aula, ele vive de workshop. Tem caras que são donos de lojas, tem caras que são donos de gravadoras. Então, viver de metal, geralmente o cara que consegue fazer isso, ele precisa fazer um arco bem grande de possibilidades. Ele não pode viver exclusivamente de cachê de banda. Ele tem que procurar diversificar, ele produzir show de outras bandas, ele montar uma produtora, ele montar um selo. Como eu falei, vender instrumentos. Tem músicos que são luthier, né, que sabem fabricar instrumento, dar manutenção. Isso é viver de música, é viver de metal. Mas diz assim, se a gente vive de banda, não, Malefactor não vive. E eu lhe digo com toda certeza, 99,9% das bandas brasileiras não vivem de banda. Pouquíssimas, se duvidar, não tem 10 bandas que os caras consigam viver disso. Muito dificilmente tem 10 em todo o Brasil. Há toda uma história, né, em cima de que a Bahia é diferente, né? Tem outros ritmos, é uma terra árida para o metal, né? Mas prova-se aí muito facilmente, né, que não é verdade. Como é ser metal na Bahia? Como é ser metal na Bahia? Eu acho que é a mesma coisa de ser metal em qualquer local do Brasil. As pessoas têm essa ilusão, né, que a Bahia aqui só tem um tipo de música rolando. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Porque se você for para São Paulo, quem é que tem mais público em São Paulo? As bandas underground de metal ou o pessoal do trap? Eu vou dizer que São Paulo é trap? Claro que não, tem um universo em São Paulo. Rio de Janeiro, a mesma coisa. Quando eu era moleque, tinha um certo preconceito com as bandas do Rio, né? Porque o Rio é região de samba, região de funk. E Rio de Janeiro sempre teve aí cenário underground, desde lá do comecinho, lá do Dorsal Atlântica, né? A Bahia também, a Bahia tem rock and roll desde a época de Raul Seixas, né? Lá no comecinho do rock já tinha rock na Bahia. Foi o primeiro fã-clube de rock do Brasil, né, de Elvis Presley, foi na Bahia, não foi em São Paulo, não foi no Rio, foi na Bahia. Camisa de Vênus e tantas outras bandas, né? Aqui em 83 já tinha o Zona Abissal, 84 tinha um Crânio Metálico. E a dificuldade é a mesma. Eu não acredito que você vai ter mais sorte com metal por você nascer num estado que não seja da Bahia, porque as bandas não vivem de metal no Brasil. Você estar em São Paulo, obviamente você tem mais holofotes, você tem mais contatos. É uma cidade que tem muita cultura, não é só de metal, é de tudo que é tipo de música, tudo que é tipo de cinema, de teatro. Então, se você está num local que todas as bandas do mundo vão tocar lá, que no caso que é São Paulo, a probabilidade de você um dia estar abrindo esses shows ou estar fazendo contato ali com produtores é muito maior, né? Mas volto para outra pergunta: quantas pessoas vivem de metal fora da Bahia?
pouquíssimas bandas aí que eu conheço que estão rodando, faz turnê. Eu conheço várias bandas, não preciso citar nome, que os caras são funcionários públicos que trabalham em outras empresas que não tem nada a ver com metal, mas estão assim sempre em turnê, estão sempre correndo atrás e tal, mas não vivem de banda. Basicamente eles gerenciam a própria carreira, o dinheiro que vai entrando vai sendo reposto para o cara não ter que tirar do bolso. Basicamente a conta é essa, né? Então não tem diferença nenhuma não. Isso realmente é uma ilusão. As pessoas, porque lá na Bahia é mais difícil. Não, é tão difícil quanto qualquer outro local do Brasil. O único estado brasileiro que eu realmente tenho a impressão que você tenha mais facilidades para as coisas é São Paulo. Você pode ver que todas as bandas praticamente que de maior renome nacional ou são de São Paulo ou se mudaram para São Paulo. Isso no rock em geral, não é nem só no metal. No resto, a Bahia é igual a Minas, igual a Rio, igual a Espírito Santo, igual a qualquer outro local do Nordeste, do Norte. O underground é o mesmo, né? Mesmo falando de muita coisa, né? A banda tem um lado, assim, explicitamente bem anticristão, né? Você acha que esse câncer, o cristianismo, não vai ter fim? O Malefactor sempre foi, sempre vai ser uma banda que combate o cristianismo. Não por uma questão de intolerância religiosa, porque a nossa intolerância é com todos. Nossa intolerância é com fundamentalismo. Ele pode ser cristão, ele pode ser islâmico, ele pode ser espírita. A partir do momento em que ele quer se impor como poder, né? E que ele quer forçar as pessoas a terem que aceitar o domínio de uma entidade, qualquer ela que seja, nós vamos combater, né? Malefactor é uma banda que nasce com a proposta de libertação, tanto ideológica, tanto na música quanto na poesia, né? Quanto na letra. É para afrontar, mesmo o Malefactor tendo melodias assim, uma música bonita e tal, ela sempre tem esse fundo. Até quando a gente fez música folk, né? Música, vamos dizer assim, violão, piano, flauta, não sei o que, se você pegar a letra da música, a gente não tá falando de amor, a gente tá sempre batendo naquela tecla ali de que é preciso o fundamentalismo ser combatido, ser debatido, as pessoas entenderem que isso é um retorno a uma época que não deveríamos retornar nunca, né? E o nosso país está na mira total, nosso país está cada vez mais medieval, cada vez mais fundamentalista. E a história é uma coisa que você não... A história ela não é determinada. A história ela se molda, ela se dá no curso da história. Então, ao que tudo indica, se a história fosse pré-determinada, o Brasil vai ser um país dominado pelos evangélicos neopentecostais em poucos anos. Questão de talvez 10 anos, um pouco mais, um pouco menos. A gente vai ter um problema seríssimo com a liberdade no Brasil, né? A doutrinação evangélica ela agora está se apossando de escolas, né? Estão privatizando escolas para determinar o que pode e o que não pode ser dito em sala de aula. Os militares estão sendo levados a cultos evangélicos no horário do expediente. A evangelização está nas rádios, está nas TVs abertas, está nos jornais, está na internet, o tempo todo. Hoje, qualquer bairro da cidade que eu moro, qualquer bairro, tem dezenas de igrejas evangélicas. E o pior, igrejas evangélicas neopentecostais, que são aquelas igrejas totalmente agregadas à linha de pensamento do Velho Testamento, aonde não existe espaço para debate, não existe espaço para liberdade de comportamento, onde a mulher é submissa, onde aqueles que não concordam com as leis divinas, ele tem que ser perseguido e combatido e massacrado, né? Então eu não acho que nós vamos ter fim, nós vamos ter sempre mudanças no formato. A religião está aí dentro das cavernas, né? Muda o dono, mas o jogo continua, né? Com novas facetas. Mas sempre vai ter alguém adorando algo. Me parece que um medo muito grande, né? Do fim da existência. Aceitar que vamos morrer, não vamos para local algum.
É o maior medo do humano, né? O maior problema que temos na nossa mente é essa. Por que estamos aqui? E a gente vai para algum lugar quando isso aqui acabar? Colocar isso na cabeça de uma pessoa, irmão, você não vai para local algum, deve ser muito angustiante para todos, até para mim, que não tenho religião. Às vezes eu me pego nessa angústia, porra, uma hora vai acabar tudo, eu não vou poder mais ouvir um heavy metalzinho. Agenda de shows: Oath of Persistence, Terra Cult, Necrolatria, Descarrego e outras bandas tocam 24 de agosto em Birigui, São Paulo. De volta no Legends 172, hoje com Malefactor da Bahia, aqui no programa. Muito bom aí a banda ter feito um documentário, né? Pouca gente, né? Pouca banda no Brasil tem um documentário, né? Como é que foi o processo e se era uma ideia antiga de vocês? O nosso documentário, na verdade, foi uma ideia, né, do diretor Sérgio, como um TCC para a formação dele no curso de cinema. Então ele procurou, ele sabia que ia ter essa data, né? A gente estava fazendo 25 anos, já tínhamos feito milhões de coisas, né? E aí foi um convite muito, assim, foi aceito na hora, a gente conversou com ele o formato. Algumas coisas a gente concordou, outras não concordamos. O documentário no final não ficou do jeito que a gente queria, mas o documentário era dele, não era nosso, né? A gente foi convidado e aceitamos. Mas nós temos o material todo assim, extra. É até um vacilo nosso, né? Muita gente cobra, mas em algum momento a gente vai se disciplinar e vai subir para o streaming as cenas que ficaram de fora, os depoimentos de outras bandas. O documentário acabou ficando muito enxuto por uma decisão do diretor. Não era bem naquele formato que a gente queria. Mas valeu a pena, né? Fincou, não passou em branco, né? 25 anos de banda em atividade, não é toda banda que consegue ter isso, né? Então a ideia na verdade não foi nossa, sendo bem sincero, a gente não estava com a ideia disso não, mas quando apareceu foi maravilhoso, né? Oportunidade ótima para nós. Eu tava ouvindo o primeiro disco, né, e nota-se que o Malefactor sempre foi, assim, na minha opinião, né, uma banda que sempre esbanjou qualidade nos seus trabalhos, né? Vocês são rato de estúdio ou o pessoal já era de outras bandas? Ah, sim, antes de responder essa pergunta, questão da qualidade dos músicos, só dizer que o documentário está no YouTube, então não tem dificuldade nenhuma para encontrar, é muito fácil. Entrou no YouTube, botou lá Malefactor documentário, na mesma hora vocês vão entrar em contato com esse vídeo, ok? De falar aqui, desde o começo da banda, que a gente sempre teve muita qualidade. Na verdade, quando a gente começou mesmo, a gente era ruim pra caralho. A gente éramos músicos muito ruins. No comecinho mesmo, nos primeiros meses, né? A gente tinha aquela vontade, aquela gana de fazer, né? E foi coincidiu que foi muito rápida a ascensão do Sepultura. Né? O Sepultura, quando a gente começou a banda em 91, foi a época que eles estavam assim conquistando o planeta Terra, né? Todo mundo só falava dessa banda. Então não foi só o Malefactor. Eu acho que pra cena underground em geral, pra quem tava começando ou pra quem tava há algum tempo na estrada, virou uma catarse para todos nós. Tipo assim, uma banda brasileira está quebrando todas as barreiras e tá tocando ao lado das bandas grandes e ficando mais conhecida que as bandas grandes. Uma coisa que era impensável antes deles. Quem não viveu essa época muitas vezes não tem a real dimensão do que foi. A gente tava ali, eles tocaram aqui, a gente foi pro show ver eles tocando na turnê do Arise. Aquilo ali pra nós foi como uma bomba atômica, assim, caindo na nossa cabeça. Tipo assim, caralho, olha a qualidade do show dos caras, a qualidade de som, né? Presença de palco, comunicação, qualidade dos riffs, qualidade. Tipo assim, eles estavam muito à frente de todo mundo, né? Não tem como negar isso.
Sepultura era uma banda de altíssimo nível numa época que as bandas brasileiras estavam engateando em como gravar, como produzir seus trabalhos. Os caras já estavam gravando no melhor estúdio do mundo, com o melhor produtor da época. Então a gente era bem fraquinho. Então quando o Danilo entrou, o Danilo já vinha de outra banda, ele já sabia tocar muito bem, tanto guitarra quanto piano. Então a gente teve que estudar até porque a gente queria tocar com ele, né? Pela amizade e tal, mas a gente falou, porra, se a gente tem na banda um músico com essa qualidade, a gente não pode ficar ruim, né? Então a galera se forçou a melhorar e ele é muito responsável. Eu sempre falo a todo mundo, como eu dou mais entrevistas e tal, então o pessoal relaciona muito a banda a mim, assim, como se eu fosse um cabeça da banda. Mas Danilo sempre foi um dos caras, não vou dizer o mais importante, mas um dos mais importantes na história, porque ele sempre esteve na banda, ele nunca saiu. Ele compôs tipo 80% das músicas da banda, eu compus todas as letras. Eu só tenho 2 letras na história da banda que não são minhas. Uma é de Roberto, que era baixista, e uma letra que eu fiz junto com Suzane Eckert do Miastenia. Fora isso, todas as letras são minhas. Minto. Eu peguei também um diálogo de um filme, O Advogado do Diabo, e musiquei. Mas fora isso, né? Saiu tudo da minha cachola. Então, quando a gente viu a qualidade de Danilo tocando, a gente falou, não, a gente vai ter que se dedicar. E até nisso ele foi muito importante, porque a gente tinha como ensaiar na casa dele. A gente era adolescente, não tinha dinheiro, não tinha equipamento bom. Então ele falou, não, a gente pode ensaiar na minha casa. E a família dele acolheu muito a gente. Isso foi primordial. Tanto é que muita gente, na época, que comparava a gente, não da qualidade, mas da evolução com o Sepultura, porque o Sepultura também era muito ruim, tecnicamente falando. Em questão de 2, 3 anos, o Sepultura estava espetacular. O que foi isso? O que você falou aí? Rato de estúdio. No nosso caso, e no caso do Sepultura, o estúdio era a garagem. Então a gente não ensaiava 2 horas. Nós ensaiávamos sábado e domingo, toda a tarde. A gente chegava depois do almoço e saía de noite. Às vezes o ensaio começava pela manhã e ia até o final da tarde. 5, 6 horas de ensaio todos os finais de semana. Só não ensaiava dia de semana, porque senão a família do cara ia matar a gente. Mas era muito ensaio. Se você for parar para ver, isso aí dava 48 horas de ensaio por mês. Então, em questão de 2 anos, a progressão da gente, a qualidade técnica da gente, assim, subiu absurdamente. Então, chamamos a atenção logo por isso. Porque de 92 para 1 ano depois, era outra banda. Era outra banda, totalmente superior. E hoje a gente não é tão rato de estúdio, mas a gente também já toca tanto tempo, já estudou tanto tempo, que já chegou num nível de qualidade também que não cai, né? A gente não consegue avançar muito mais hoje por causa da dificuldade do tempo de estar junto. Mas atingiu um nível de maturidade que se mantém, né? Então acho que foi isso. Para ficar bom, precisa ensaiar muito, tocar muito, estudar muito. Isso aí não tem outra fórmula. Esse negócio de nasceu com dom, isso é lenda. Já tem um tempinho já que a banda não lança nada, né? O que aconteceu e quando é que sai o novo trampo do Malefactor? Então, sobre lançamentos, o último lançamento físico, né, disco e tal, tinha sido o Sixth Legion, que foi o primeiro disco com a atual formação, né? Nós voltamos a ser quarteto, como no começo da banda. E de lá pra cá, a gente lançou algumas coisas, realmente não lançou muita coisa, né? Mas lançamos algumas coisas. Nós participamos de 2 tributos, que foram o tributo ao Black Sabbath e o tributo ao Slayer, ambos lançados por um selo de fora, né? Um selo gringo. Apesar do dono ser brasileiro, mas ele mora no exterior, a gravadora é do exterior. Teve esses 2 tributos, muito bons, por sinal, com muitas bandas foda daqui do Brasil. O disco Sixth Legion, ele foi relançado 1 ano depois, mais ou menos, na Grécia, em Portugal, com bônus, né? A gente até pegou o cover do Sabá, saiu de bônus lá fora.
Aí veio a pandemia, né, velho? A pandemia não é que o Malefactor ficou sem lançar nada, o planeta Terra ficou sem lançar nada, né? Então 2019, quando acabou ali, começou 2020, que veio a pandemia, a gente já tava com muita música nova pronta, mas a gente tava em turnê, a gente ainda tava divulgando o disco, terminando a turnê de divulgação do disco quando veio a pandemia. Então parou tudo, a gente não tinha como se ver, não tinha como ensaiar. Naquele momento a gente não estava preparado para trabalhar virtualmente. E aí é uma coisa até que aconteceu, porque a gente tinha equipamento, mas a gente não estava usando da forma adequada. Então durante a pandemia a gente aprendeu bastante sobre como gravar em casa, como fazer as demos, como melhorar, fazer pré-produção. Então, nesse sentido, a gente produziu bastante. A gente apenas não lançou. A gente tem música pra caralho pronta aí. Pra quem não sabe, pra quem não acompanha a banda nas redes, nós acabamos de gravar 3 músicas novas. As 3 músicas vão ser lançadas aos poucos, porque a gente está tentando fechar um contrato melhor, com uma gravadora melhor. Então, a gente vai fazer videoclipes para cada uma dessas músicas. O que vamos fazer com essas músicas a partir daí a gente ainda não sabe, mas elas vão estar disponíveis para streaming em breve. Os videoclipes também vão estar online em breve, questão de 2-3 meses. Eu acredito que a gente já tem os 3 clipes prontos, para ver se a gente consegue uma gravadora melhor para a gente voltar a ir para fora, para voltar a fazer turnê lá fora, né? A gente já tá ficando velho, né, bicho? A gente já tá entrando na casa dos 50 aí. Então eu não acredito também que a gente vai ficar pegando estrada, se fudendo a vida toda, porque vai chegar a idade, vai chegar o cansaço. Então a gente vai tentar produzir o máximo de música que a gente puder, para quem sabe talvez chegue um dia que a gente não viaje mais com banda, mas não necessariamente a gente vai parar de produzir, né? É uma coisa que a gente até já conversou internamente, já conversou algumas vezes sobre isso. Tipo assim, pô, e na hora que a gente parar de viajar, que vai chegar esse momento, né? A gente não é uma banda grande. Até as bandas com bastante renome, eu acompanho algumas bandas aí, eu vejo na internet, é uma luta, né? É uma luta aí. Então, talvez não dê pra gente continuar na estrada, viajando, rodando, tal, porque vai chegar a idade, né? Mas vai continuar sempre produzindo música. A ideia é até morrer e ficar produzindo alguma coisa, né? Agenda e suas considerações finais. Então, cara, como a gente estava parado e estava inclusive sem ensaiar para shows, né? A gente estava com as ofertas de show e a gente mesmo falou com os produtores que a gente não ia viajar tão cedo e nem na cidade da gente, para poder realmente focar nas músicas, entregar as músicas novas com a qualidade que realmente chamasse a atenção. E eu posso afirmar a vocês, a gente faz música há muitos anos, mas o material novo realmente tá espetacular, velho. Para o meu gosto e pro gosto musical dos caras, né? A gente assim ensaiou muito, rebuscou muito e ficou fazendo até chegar no ponto, não, agora a gente chegou onde a gente queria. E até no momento da gravação foram surgindo mais ideias, né? A gente foi chamando até amigos para ajudar a dar ideias, a moldar um pouco mais as músicas também, porque é bom você às vezes sair um pouco da bolha e ouvir outros músicos experientes. O que é que eles acham, se tem algo que deva acrescentar, porque não tem por que ter preciosismo nem arrogância. Você pode ser um compositor melhor do mundo, é sempre bom você ter alguém ajudando a produzir o material. Não é à toa que as grandes bandas do mundo contratam produtores, contratam pessoas de fora para opinar no trabalho, né? Isso não tira seu poder de composição. Então é isso, a gente no momento não tem agenda, porque nós paramos tudo para fazer. Agora que a gente vai começar a marcar shows. Hoje até eu tava na negociação de um show aí que acabou não indo para frente, um show fora. Acabou não indo para frente, mas eu achei massa a conversa que eu tive com o produtor, ele entendeu o nosso lado. A nossa ideia hoje é fazer poucos shows, mas shows de alta qualidade. E isso envolve uma série de coisas, né? Então, shows assim como a gente fazia, muito show, isso aí não vai voltar a acontecer. É muito melhor a gente fazer como a gente faz hoje. Poucos shows,
mas shows com estrutura adequada, que o cara possa ir pro show e ouvir o nosso som com a qualidade adequada, com a luz adequada, né? Com a estrutura que realmente o cara pague o ingresso e volte para casa. Porra, valeu ter saído de casa para ver esse show. Porque ir para um show simplesmente para estar ali e vendo amigos é legal também, eu faço muito isso, mas eu, com a minha banda, eu pretendo sempre oferecer para quem saiu de casa e pagou o ingresso para ver o show. Eu quero que ele veja o show, eu não quero que ele esteja ali só para dizer que foi. Eu quero que ele saia de lá falando: porra, é sempre bom sair de casa para ver o Malefactor, vale a pena, o cara sempre vai me entregar um show de qualidade. Eu acho que todas as bandas deveriam pensar assim, né? Mas tem outras que se preocupam mais com outras coisas. A gente se preocupa em oferecer o melhor show possível sempre. A minha mensagem é essa: você tem banda, saiba que isso aqui tem que ser por amor. Dinheiro é consequência, dinheiro não pode ser objetivo, porque se for objetivo, pode ser até que você ganhe, mas depois que você vender sua alma pro capitalismo, você vai ter problemas sérios para depois encontrar sua identidade de novo. Então Malefactor é uma banda que nunca teve medo de ousar. Nunca tivemos, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai criticar. Não é problema nosso, é problema da pessoa. Ela vai ouvir o Malefactor se ela quiser, se ela não quiser, ela não ouve. Mas quem vai ditar o nosso caminho somos nós. E eu acho que toda banda tem que fazer assim. Não fique imitando outras bandas, não fique tentando, eu quero que o meu som seja igual ao som de fulano. Você nunca vai ser tão bom quanto fulano, porque fulano não pensou igual a você, né? Procure seu caminho, por mais que você tenha influências aqui e ali, como todo mundo vai ter, obviamente todo mundo vai ter influência, até o Black Sabbath tem influência. Então, procure o seu caminho, né? E quando você encontrar, talvez você ganhe dinheiro com isso, mas isso não pode ser importante. Importante para você, para mim, né? Importante é você deixar um legado musical. É você que é músico, que ama música, que quer fazer música, que as pessoas estejam conectadas com você e apreciando o que você faz. Você fazer só para você também não adianta, né? Então é isso, minha mensagem é essa: que todas as rádios, zines, revistas, né, casas de show que trabalhem com metal tenham essa consciência também, que vocês também têm que melhorar a qualidade dos trabalhos sempre, né? É muito comum um cara de uma casa de show contrata você e que você chega na casa de show, o banheiro do local é imundo, o palco, a fiação é toda exposta, não tem um local para banda nem trocar de roupa. Então esse tipo de coisa desvaloriza a sua casa de show, não é a banda. Porque a banda tá ali uma noite, na outra noite a banda tá no local do caralho. Na nossa realidade é assim: uma noite eu tô ali no local de estrutura precária, uma semana depois eu tô tocando numa casa para 2.000 pessoas. Então quem vai sair perdendo no final é você, porque as bandas vão falar mal da sua casa, o público não vai querer voltar. Muita gente fala: o pessoal não tá colando nos shows. Eu falo: depende, que casas você tá chamando as pessoas para ver o seu show. Se você tá levando sempre para um local em que o público é maltratado, é tratado como rato, né? O cara não vai voltar mesmo, não. O cara vai sair de casa, gastar dinheiro, né? Qualquer saidinha que você dá, por mais barato que seja, você vai gastar R$100, né? Quando você botar na balança ingresso, bebida, locomoção, né? Um merchandisezinho que você compra, um CDzinho, um negócio, você gastou R$100. No outro final de semana tem mais show, tem mais 2, 3 shows. Então, por que o cara vai pro seu show se o seu show é ruim? Né? Você tem que pensar em tudo. Como é que é seguro para a pessoa esse local? Tem uma estrutura para receber ele, para ele poder beber o que ele quer, ninguém encher o saco? Né? Na hora de ir embora, ele consegue sair do local do show de forma tranquila? Tem que pensar em tudo isso, né? Então minha mensagem é essa: pense sempre com qualidade. Isso não é demérito, isso não é frescura, isso não é preciosismo, né?
né? Isso é tratar o metal como ele deve ser tratado. O metal é a música mais rica, mais fantástica do mundo, é o metal. Metal tem vários estilos dentro dele, todos de metal, que eu digo metal verdadeiro. Ele é riquíssimo, então tem espaço para todo mundo que quiser fazer bem feito. Se você não vai virar o Iron Maiden, irmão, não tem problema. Seja o melhor que você puder, porque tem muitos aí querendo ser o melhor que pode. Então é nessa energia que você tem que ir quando você tem uma banda. Valeu, muito obrigado, um abraço a todos e a gente se vê na estrada. Chegando ao fim da entrevista com os caras do Malefactor aqui no Legions 172, agradecendo a banda pela passagem, né? Pelo tempo dedicado aqui, bater um papo com a gente a respeito da banda, trajetória da banda, uma banda já de uma carreira muito longa, né? Desde o comecinho dos anos 90 na estrada, uma banda de respeito, trabalhos honrados aí, um senhor legado aí já, né? Na cena metal brazuca. Agradecer então a passagem da banda aqui pelo Legions 172, tocar o mais recente disco da banda, Sixth Legion, né? Que já nem é tão recente assim, saiu em 17, mas é o último trabalho dos caras. Aliás, mês que vem sai o LP Barbarian, né? O terceiro disco da banda, sai na versão LP, né? Os colecionadores, os fanáticos pelo vinil, adquira já no abismometalstore.com.br. Aproveitando a deixa de lançamentos, né? Esse ano nós estamos lançando, na verdade daqui a 2-3 semanas, acredito, tá chegando o LP Barbarian, que é um álbum que nós gravamos, né? Em 2003, saiu ali no finalzinho de 2003, começo de 2004. Então a gente considera que é um álbum que tem 20 anos, né? Só vai fazer 21 em 2025. E para firmar essa data, né? Tá saindo uma versão em LP. Pô, ficou lindíssima, velho. A capa tá belíssima, encarte e tal. Sensacional. E ainda estamos fazendo também uma revista especial com material alta qualidade, uma revista profissional, né? Feito com qualidade foda. Todas as letras explicadas. Todas as letras ali, um texto acompanhando as letras. Cada letra na revista vai vir com uma arte, né? Um material gráfico muito bonito, feito pela minha mulher, né? Tuti Cavalcante. Além das artes ligadas a todas as letras, vão estar lá, com uma página para cada letra. Vai ter depoimentos de todos os integrantes da época. Muita foto, assim, uma quantidade gigantesca de fotos. A gente vai fazer uns painéis lá com colagens, com fotos de toda a turnê, da época de gravação, das viagens, de videoclipe, locais que a gente visitou, de TV, de rádio, jornal. Né? Muita gente que na época estava lá nem sabe, vai aparecer lá na revista, vai com certeza se lembrar, porque 20 anos, né, velho? Muita coisa aconteceu. Teve gente que estava saindo da adolescência naquela época, que hoje é casado, com filho e tal. Então, um material assim, bem à altura da qualidade que o disco merecia. Quem comprar o LP na pré-venda já vai receber um patch, também feito assim, alta qualidade, adesivo, e para quem quiser comprar a revista vai ter um combo, a pessoa compra o LP, compra a revista e tal. Esse material vai estar todo sendo vendido a partir de amanhã, dia 10 de junho. Eu não sei que dia a entrevista vai pro ar, né, na rádio, mas a partir de 10 de junho, 10/6, vai estar sendo realizada a pré-venda. Acredito que ela vai se estender até meio de julho, final de julho. Em agosto as pessoas vão começar a receber os LPs em casa, né? E para quem for da cidade, retirar nos pontos aqui de venda. Valeu, mas eu aconselho porque está realmente muito bem feito. Vale a pena ter esse LP na coleção. Valeu! Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legions of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legions. Toda semana. Bora então sacar o mais recente disco da banda, né? Sixth Legion abre com Count the Corpses.
Legends of Death. Prepare
Legends fica por aqui, volta na próxima oportunidade. Legends of Death.